Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheio de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderiam ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Cara irmã, caro irmão, acabamos de escutar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26. O texto descreve um episódio importante na vida da igreja primitiva, em que os apóstolos enfrentam perseguições por causa de sua pregação e ação em nome de Jesus. O trecho inicia com a reação dos sacerdotes e líderes judaicos à crescente popularidade dos apóstolos e aos milagres realizados por eles, particularmente a cura dos enfermos, que atraía multidões. A atitude dos líderes religiosos, cheia de inveja e ciúmes, leva à prisão dos apóstolos, que são encarcerados em uma prisão pública. A prisão, no entanto, não detém o poder de Deus. Na noite seguinte, um anjo do Senhor liberta os apóstolos e lhes dá uma instrução clara: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. A liberdade que eles recebem
é, portanto, uma missão. E a nova ordem divina é para que continuem a pregar a mensagem do Evangelho, especialmente a revelação de Cristo como a fonte da vida. A descrição da fuga milagrosa dos apóstolos enfatiza o poder de Deus em favor de sua missão. A ação do anjo sublinha que os líderes religiosos, com sua autoridade e força, não são capazes de deter a vontade de Deus. A liberdade concedida não é apenas física, mas também espiritual, uma vez que os apóstolos são chamados a continuar proclamando a salvação em Cristo. O poder de Deus se revela assim não apenas no cumprimento das promessas feitas aos apóstolos, mas também no envio contínuo de uma missão que está além da força humana ou da oposição religiosa. Quando os líderes descobrem que os apóstolos não estão mais na prisão, mas pregando no templo, sua raiva aumenta e eles mandam que sejam trazidos novamente para serem julgados. No entanto, ao serem interrogados, os apóstolos reafirmam com coragem sua missão, afirmando que não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram em Cristo. A declaração dos apóstolos, no versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é um ponto-chave deste episódio. Ele expressa a primazia da obediência a Deus sobre qualquer autoridade terrena, afirmando que a missão evangelizadora não pode ser restringida pelas pressões ou ameaças humanas. O sermão de Pedro e João, que segue na passagem, coloca a morte e ressurreição de Jesus como centro da sua mensagem. A acusação que os líderes fazem aos apóstolos de estarem tentando fazer cair sobre eles a culpa do sangue desse homem é respondida com a afirmação de que, em verdade, são eles que rejeitaram o Messias, mas que Deus o ressuscitou, e é nesse nome que os apóstolos realizam suas obras de cura. O final do trecho mostra a tensão crescente entre a autoridade e a missão dos apóstolos. Quando os líderes se veem sem argumentos, o conselho, com a palavra de Gamaliel, decide não tomar medidas mais drásticas. Ele sugere que, se a ação dos apóstolos for humana, ela se destruirá sozinha, mas se for de Deus, ninguém poderá impedi-la. Este conselho, embora prudente, reflete a tentativa de adiar a oposição direta à missão cristã. Em termos de aplicação para a vida cristã de hoje, este episódio mostra a importância de confiar em Deus diante da oposição. A fidelidade à missão de Cristo, mesmo em face da perseguição, é um testemunho profundo de coragem e confiança na soberania de Deus. A ousadia dos apóstolos em pregar abertamente o Evangelho, sem se deixar intimidar, é um modelo para os cristãos de hoje. Ela desafia os fiéis a viver sua fé com coragem, especialmente em contextos de hostilidade ou rejeição, sabendo que, apesar das dificuldades, a missão de Deus prevalecerá. A frase, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ressoa como um chamado à fidelidade inabalável ao Evangelho, independentemente das circunstâncias. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.